Ele é digno de toda honra e de toda glória. Amém. Ele está sentado sobre um poderoso trono. Aleluia. Em breve nós estaremos junto com Ele. A palavra de Deus diz que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Espiritualmente nós já estamos lá com Ele, mas muito em breve nós estaremos face a face com o Senhor. Você crê nisso? Você está com essa esperança viva no seu coração? Amém? Glória a Deus. Pois senta aí dando glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você está na quinta rema. Amém? Tenho certeza que você vai sair daqui hoje numa expectativa gigante para o início dessas aulas. Se você ainda não fez o rema, você vai ficar apaixonado por aquilo que você vai ouvir hoje. Você já vai sair daqui fazendo a sua matrícula. Amém? Vai ser uma grande bênção. Amém? Queria saber quem as pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez. Você nunca veio à Igreja Verbo da Vida Teresina e você está aqui nos visitando hoje. Nós queremos conhecer você. Temos alguém? Ninguém? Amém. Glória a Deus. Queridos, o aniversário da nossa igreja está chegando e nós temos um vídeo de divulgação desse evento. Fica ligado. Deus, esse vai ser um momento para nós festejarmos mesmo com toda a nossa força aquilo que Deus tem feito até aqui e aquilo que Ele ainda vai fazer. Amém, queridos? Você está numa maior igreja dessa cidade. Nós já temos uma grande relevância, mas muito em breve, queridos, nós vamos atingir lugares nunca imagináveis. Nós vamos atingir o povo de uma forma tão poderosa que nós vamos ficar conhecidos nos 4 cantos dessa cidade, desse estado e desse país. Você crê assim? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Querido, sábado às 19h30 nós vamos ter o Boldas aqui na nossa igreja. Amém? Se você é casado, se você tem namorado, está noivo, né? Ou se você pretende casar, ou se você ainda nem tem ninguém, mas você quer participar, quer aprender, as portas vão estar abertas para você. Nós vamos ser grandemente abençoados com uma palavra relacionada a relacionamentos, né, que é muito importante. Essa é uma área muito importante que nós precisamos realmente estar sendo edificados a respeito desses assuntos, porque nós não podemos ficar bitolados só num assunto relacionado ao reino de Deus, amém? E casamento é um assunto muito importante. E no sábado nós vamos ter aqui uma palavra poderosa, né, que vai abençoar os nossos casamentos. E aqueles que querem casar já vão aprendendo, né, já vão ouvindo. Se você está com o seu casamento, uma bênção, glória a Deus, venha para se alegrar. Se você está com problemas no casamento, venha para você aprender, para você ser edificado. Vai ser uma grande bênção, amém? Glória a Deus. Um outro aviso muito importante, queridos, é que no dia 9 de março, nós vamos estar recebendo aqui na nossa igreja um evento Mulheres no Secreto, amém? Você que é mulher aí, certamente já ouviu falar desse evento que tem abençoado mulheres no Brasil, né, e por aí afora, em vários lugares. E nós vamos receber aqui na nossa igreja, vai ser uma grande bênção. E você já pode garantir o seu ingresso através do site Mulheres no Secreto, amém? Ou aqui na nossa igreja, no Verbo Shop, amém? Glória a Deus. Hoje nós estamos na quinta... Não, vamos lá de novo. Hoje nós estamos na quinta... Glória a Deus. Queridos, o rema é um divisor de água na vida de qualquer pessoa que fizer o rema. Isso pode ser uma criança de uma adolescente ali de 16 anos, ou de um senhor que já está beirando os 90, 100 anos de idade. Se fizer o rema, a vida dele não vai ser mais a mesma. A menos que ele não queira ouvir as instruções que vão ser passadas, o ensino da palavra. Mas se ele inclinar os seus ouvidos para aquilo que é ministrado no rema, a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? E nós estamos aqui na nossa quinta rema. Hoje você vai receber uma porção muito pequena, mas que vai ser muito grande. Você vai ver o impacto que isso vai ter na sua vida. Mas essa escola rema, ela tem 24 disciplinas. Ao longo de 2 anos você vai estar exposto a 24 disciplinas relacionadas a vários temas daquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Desde escatologia, a aliança de sangue, né? Então, assim, são vários assuntos que vai edificar a sua vida, vai trazer conhecimento, entendimento para que você possa exercer uma vida cristã com mais autoridade, entendendo quem você é de fato, aquilo que você representa no reino de Deus e aqui na terra. Amém? Nós estamos com 10% de desconto. É uma excelente oportunidade de você fazer a sua matrícula. Então, se você ainda não fez o rema, eu quero incentivar você, no término do culto, você passar lá no nosso balcão de informações e fazer a sua matrícula. Amém? Certamente a sua vida
nunca mais vai ser a mesma. Queridos, nós já temos visto exemplo de pessoas que estavam com casamento falido, ou estavam falidos literalmente, né, no que diz respeito a finanças, ou que estavam com problemas de depressão, com problemas de várias ordens, mas que quando começaram a ser exposto aquilo que é ensinado no Rema, tiveram as suas vidas impactadas pela palavra. Amém, queridos? A palavra de Deus funciona, ela é real. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então você tem uma excelente oportunidade de fazer uma escola durante 2 anos e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém, queridos? Glória a Deus. Fica com expectativa naquilo que Deus vai fazer na sua vida hoje. A partir de hoje, hoje pode ser um dia que vai mudar o rumo da sua vida, que vai mudar a sua história. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos para uma outra parte muito importante do nosso culto. Abre aí a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Ninguém nunca leu esse texto aqui, ninguém nunca viu esse texto. Eu posso até chutar que você já sabe dele de cor, mas é um texto muito importante, que está relacionado à contribuição no reino de Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala no versículo 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Quando o apóstolo Paulo faz essa declaração, ele está traçando um parâmetro aqui de como deve ser dado uma contribuição. Nesse contexto, né, estava sendo levantada uma oferta para os cristãos que estavam passando dificuldades, os judeus, né, e o apóstolo Paulo está trazendo instruções de como aquilo deveria ser feito. Amém, queridos? Então, quando nós vamos contribuir com o reino de Deus, quando nós vamos contribuir com a obra do Senhor, quando nós vamos dizimar e ofertar, nós temos que usar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Não é fazer da forma que eu acho, que eu ouvi alguém falar, ou que eu penso que é certo. Existe um padrão, e o padrão está na palavra de Deus. E no que diz respeito à oferta, nós sabemos que o dízimo é 10% do que ganhamos, mas a oferta, ele está orientando, olha, seja de acordo com o que você propôs no seu coração. Mas isso não pode ser simplesmente assim, amém? Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Não é sob pressão, não é sobre nenhum tipo de imposição, é por liberalidade. É por alegria. E quando você entende que você é um filho de Deus, que Deus é quem te abençoa, que Deus é que faz chegar as coisas na sua mão, você faz isso com liberalidade. Porque se você sabe que a bênção do Senhor está sobre a sua vida. E se você der, nunca vai faltar na sua casa, na sua mão, na sua carteira, na sua conta. Amém? E ele fala, ó, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Amém? Nós vemos todas as vezes que nós falamos a respeito de dízimo e ofertas na Bíblia, existe uma recompensa por aquilo. Amém? Mas nós não estamos querendo dizer que você precisa dar para você ser abençoado. Não é assim que funciona. Nós damos porque somos abençoados. Esse entendimento precisa estar claro na nossa mente quando nós estamos participando desse momento de dizimar e ofertar. Que não é somente o fato de nós pegar e entregar dinheiro aqui no gasofilácio. Amém? Então, se você entende a sua posição no reino de Deus, se você entende que você é abençoado, que a mão do Senhor está sobre a vida, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, separe o seu dízimo e a sua oferta com entendimento, com um coração cheio de alegria, porque você está tendo uma oportunidade de ofertar na casa do Senhor. Amém? A Bíblia diz que aqui são homens que recebem, mas ali, aleluia, está recebendo aquele que testifica que vive. O Senhor recebe aquilo que nós fazemos lá no céu também. Amém? Se você está nos acompanhando pelo YouTube, você tem aí o QR Code, você tem a chave Pix, você pode também fazer a sua contribuição. Se você está aqui e quer fazer através do Pix, aqui atrás nós temos a chave, lá atrás temos as maquinetas, né, de cartão, se você preferir assim, ou aí no seu banco, na sua cadeira, tem o envelope se você quer fazer do modo tradicional. Amém? Não falta formas de nós contribuirmos com a obra do Senhor. Amém? Levanta aí o seu dízimo, levanta a sua mão, a sua oferta e vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de contribuir com a tua obra. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que é o Senhor que faz chegar nas nossas mãos. E nós cremos que nunca vai faltar na nossa casa, porque a tua palavra nos promete que a bênção do Senhor está sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre os nossos negócios. E nós queremos te honrar com todo o nosso coração e com toda a nossa alegria, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Amém. Graça e paz, queridos. Vocês estão bem? Amém. Hoje nós vamos falar sobre... Nós estamos em uma quinta rema. E nós vamos falar sobre uma matéria que impactou muito a minha vida. A autoridade do crente. Mas antes de eu começar falando sobre a matéria, eu queria falar para você sobre... Eu sei que ao longo de todas... Desde quando as matrículas estão abertas... De quando iniciou as matrículas, e durante todos os cultos você sempre vai ouvir alguém falando como o rema é importante, como estudar no rema transformou a nossa vida. E eu queria dizer isso para você também, estudar no rema transformou a minha vida. E às vezes a gente já está tão acostumado a ouvir pessoas passando por aqui dizendo, estude no rema, e a gente fica assim... vou estudar no rema. Querida, essa escola é poderosa. E não só poderosa para transformar a sua vida, mas a história da sua família, de toda a sua descendência. E eu acho que falta na gente que tem uma escola aqui, glória a Deus, que privilégio. Eu queria dizer para você que você é privilegiado por ter o Rema Teresina, por ter uma unidade dessa escola aqui. Eu falo isso porque quando eu cheguei no Verbo da Vida, em 2008, 2009, eu era só uma criança. E quando a gente ouvia assim, fulano é formado no rema, era quase um super-herói. Porque não tinha escola perto, não tinha rema perto. Eu sou do interior do Piauí, uma cidade a 400 quilômetros daqui. E o sonho de todo mundo que estava ouvindo a palavra ali no Verbo da Vida era fazer o rema. Você não tem noção de como a gente sonhava. Tinha as apostilhas, elas eram menores e às vezes alguém xerocava e era como um achado. Um pedaço de uma apóstola do rema chegava e a gente se reunia, a gente estudava aquilo. Meu Deus, eu era só uma criança, mas eu via as minhas tias, as minhas primas, as mulheres da minha igreja e eu ficava, meu Deus, deve ser muito poderoso. Eu sonhava com aquilo. Eu desejava estudar no rema. Até que o rema, o lugar mais perto que tinha o rema era aqui em Teresina, mas era inviável, eram 400 quilômetros. E até que o rema chegou a 60 quilômetros da nossa cidade. E um grupo se juntou, fretaram um carro. Pode parecer uma realidade muito distante, mas eu quero te dizer que essa realidade é verdade. E você tem a escola aqui, na calçada da sua casa. E a 60 quilômetros, um grupo se juntou, fretaram um carro. E elas saíam, na época não podia usar calça no rema, era saia. E o povo interior, 5.000 habitantes, o povo dizia, ó, as maçom. Porque elas iam toda arrumada, toda de preto. E essas mulheres são maçom agora, estão indo para a maçonaria. Porque toda segunda, quarta e sexta, aquele grupo de 10, 12 pessoas ia. Depois de 2, 3 anos, queridos, a escola voltou. Porque assim, chegou, mas não ficou. Não era uma coisa como tem hoje aqui, próximo ano vai ter de novo e de novo. Não, era assim, ó, agarra a oportunidade. Então eu ficava, meu Deus, quando é que eu vou fazer o rema? Quando é que vai chegar a minha vez? Porque todo mundo é difícil. É muito bom, porque, meu Deus, o que faz todo mundo largar filho, escola, emprego, para ir estudar? Deve ser muito bom. E depois de uns 2, 3 anos, a escola veio para uma cidade a 120 quilômetros. E lá o grupo aumentou. Eram 10, agora eram 20. E eles saíam 5 horas da tarde e chegavam meia-noite. Toda segunda, quarta e sexta. De saia e blazer, as mulheres. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Que você é privilegiado, porque você não precisa sair 5 horas da tarde e chegar meia-noite na sua casa. Você tem uma escola aqui. O que faz esse povo sair de tão longe para buscar? A palavra que é pregada nessa escola, querido. E quando eu cheguei aqui em Teresina com 15 anos, eu já sonhava, eu não vou precisar pegar um carro 5 horas da tarde. Eu não sei como é que eu vou, mas eu vou fazer o rema. E quando eu completei 16, você que é pai de adolescente ou você que é adolescente, estude nessa escola. Eu disse, mãe, eu quero fazer o rema. Ela, minha filha, mas você está aí, é para estudar para a faculdade, não é para fazer rema, não. Aí eu lá vai, tá bom, Senhor, pois eu vou exercer a autoridade, eu vou crer, Deus vai mover, minha mãe vai deixar, o dinheiro vai chegar, eu não sei, eu vou fazer o rema. Na minha cabeça era assim, rapaz, essa escola era tão distante, agora eu estou aqui, eu não sei o que vai acontecer, mas eu vou fazer. E lá estava eu com 16 anos, sem R$1 no bolso, sem nada, sem carona,
sentada na primeira fileira, sem matrícula, porque eu não tinha me matriculado ainda, mas eu vim todas as aulas. Eu lembro que 2h da tarde eu já estava lá no meu quarto, ô Senhor, levanta uma carona, porque minha mãe não deixava eu pegar ônibus de noite. Saía mandando mensagem para todo mundo. Hoje eu vejo gente, eu tenho vergonha de pegar carona. Querido, você tem vergonha de outras coisas, mas de vir ouvir a palavra, peça carona, dividam Uber. Na época não existia Uber, mas eu vim. E para fechar essa parte, eu quero dizer que se eu não tivesse estudado naquele tempo, se eu não tivesse escolhido, eu criei, minha mãe deixou, o dinheiro chegou, tudo chegou. Se você vier com muitas desculpas, eu vou voltar para você com muitas respostas, porque eu tinha muitas desculpas. Mas essa palavra, ela transforma a nossa realidade. Eu tinha 16 anos, estava longe dos meus pais, a 400 quilômetros dos meus pais, morando de favor, morando um dia num canto, outro dia no outro. Mas se essa palavra não tivesse chegado para fundamentar, para os meus pés estarem firmes, eu não sei onde eu estaria hoje. Eu estava longe dos meus pais, mas eu estava perto do Senhor. Eu estava perto da palavra. Você não sabe onde é que seu filho vai estar amanhã ou depois, mas se a palavra estiver dentro dele, você tem uma segurança que ele estará seguro. Amém? Então eu quero deixar isso para você. Valorize. Quando você pensar assim, mas não sei o quê. Lembra aí que tinha uma galerinha que saía 5h da tarde e chegava meia-noite, num carro desconfortável, para ouvir essa palavra. Não é só porque era uma palavrinha bonita, eles iam e voltavam animados, queridos, porque essa palavra transforma, mudou a minha história, mudou a história da minha vida, da minha família, e vai mudar a sua também, amém? Eu acho que já era suficiente, mas a gente tem muita coisa para falar nessa noite. A primeira coisa que eu quero que você entenda, quando a gente fala sobre a autoridade do crente, é que o diabo não tem interesse que você saiba a autoridade que você tem em Cristo Jesus. O diabo é o maior interessado que você continue aí, sentado na sua cadeira, lá na sua casa, sem fazer nada, inclusive sem estudar no Rema. Porque ele sabe que quanto mais ignorante você for, mais refém dele você vai ser também. Um crente que sabe quem é em Cristo e a posição que ocupa em Cristo é um crente que sabe que o diabo está debaixo dos pés. É um crente que não se submete às armadilhas, às setas, que não tem medo do diabo. E é por isso que o diabo ele tem vindo com mais firmeza, principalmente nesses últimos dias, para falar contra essa palavra, para se levantar contra os crentes, para prender eles cada vez mais na ignorância. Porque se você não sabe quem Deus é e quem você é em Deus, tudo que você vai saber na sua vida é o que o diabo diz. Você vai dançar conforme ele toca a música. E é assim que muitos crentes, até mesmo dentro da igreja, têm vivido. O diabo tem tocado e você tem dançado e chorado, porque é uma vida miserável. Mas não é essa a vida que Deus tem para mim e para você. Não é esse o desejo do coração de Deus. Pelo contrário, a palavra diz que Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Era o que eu confessava todos os dias. Eu dizia, Senhor, você diz que deseja que eu seja salvo e chegar ao pleno conhecimento. Minha mãe acha que ser salvo já é suficiente, mas o versículo não parou aí, então ela vai deixar eu chegar até o fim. E a gente precisa crer, querida, a gente precisa se agarrar a essa palavra. Então você tem que entender que o diabo não quer mesmo que você faça. O diabo não quer que você conheça, porque, como eu falei, ele quer te manter refém nos seus problemas, ele quer te manter refém em uma vida de um peso e um jugo mesmo. E não é isso que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Amém? Um crente que sabe quem Deus é, ele determina como as coisas vão ser. E não vive determinado pelo que o diabo fala. Hoje eu estava percebendo, recentemente na verdade, algumas pessoas se levantando para falar contra a palavra da fé. E elas têm dito assim, porque esses crentes de hoje, eles querem ordenar, declarar, determinar como Deus vai agir. Eles se acham demais e eles querem que Deus faça o que eles querem. Não, querido, presta atenção. Nós não queremos que Deus faça o que nós queremos. Nós queremos que o diabo não toque no que Cristo já conquistou para a gente. E a gente determina, vai ser assim, porque não sou eu que estou dizendo, é a palavra que está dizendo. Eu não digo o que Deus vai fazer, pelo contrário, eu digo o que Deus já fez e aquilo se manifesta na minha vida. Então você não tem que ficar, mas é porque o coach, o guru, eu quero saber se o coach, o guru vai transformar a tua vida. Não vai. Eu estava vendo outro vídeo também de um cara
em negócios, né? Falando sobre negócios, ele está dizendo que para os coaches aí, os gurus estão tomando banho dentro de banheira de gelo, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo outro, mas eles estão milionários, não foi porque fizeram isso não, aí querem ensinar você a fazer isso, você não vai ter resultado. Hoje as pessoas querem dizer o que você vai fazer, sem elas nunca terem feito nada. Então, quem você vai ouvir? A palavra ou o Instagram ou o YouTube? Nós não queremos dizer, queridos, a autoridade do crente não é sobre eu determinar a minha vontade e Deus cumprir. É eu entender a vontade de Deus, a posição que Cristo me colocou e aquilo ali se manifestar na minha vida. Amém? É eu entender, porque às vezes também a gente a gente vive em um tempo em que está na moda falar algumas frases de efeito. Deus está no controle. Tudo que acontece é por causa do Senhor. Não, queridos. Nós vamos continuar aqui, você vai entender. Mas nem tudo que acontece é por causa de Deus. Deus não está no controle do mundo. Deus está no controle de quem deu o controle a Ele. Amém? Então não adianta a pandemia, isso, aquilo, é tudo da vontade de Deus. A ignorância das pessoas fazem elas atribuir a Deus características que não são de Deus. A colocar na conta de Deus algo que é feito pelo diabo. Lá em João 10:10 fala que o ladrão ele veio para roubar, matar e destruir. Mas que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Reconhecer a nossa autoridade em Cristo é saber que o ladrão está debaixo dos nossos pés. Então obras de roubo, morte e destruição não vão se manifestar na minha vida. É entender que, morreu, matou, é destruição. Então agora eu vou aqui, é a vontade de Deus. É assim mesmo, a vida do crente é lamúria, é tristeza. Não, querido, você não é o caquinho lá que raspou Jó, você não é um verme, um miserável, você não é isso não. Isso não é evangelho coach, isso é evangelho da palavra, você é o que a Bíblia diz que você é. Esse é o evangelho de Jesus, porque roubo, morte e destruição vem do diabo, mas toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não tem sombra nem variação de mudança. Esse é o meu Pai, é o seu Pai. Amém? E desde o início o Senhor criou o homem para governar. Desde o início Deus criou eu e você para ter uma posição de domínio. Vai comigo lá em Gênesis, no capítulo 1. Eu quero que você veja que sempre esteve no coração de Deus. Você quer saber como é que uma coisa tem que funcionar? Porque você pode estar pensando assim, não, Gabi, peraí, bagunçou aqui na minha cabeça. Você disse que nem tudo que Deus não está no controle. Como assim? Nós vamos entender aqui agora por que o mundo não está no controle de Deus. E você vai entender, queridos, que a vontade de Deus, ela é manifesta. Quando a gente quer saber a vontade de Deus, a gente olha para o começo, o plano original de Deus. Antes da queda, antes do pecado. Então a gente vai ver quando Deus cria o homem. Eu estou tentando acelerar aqui porque a gente tem muita coisa e pouco tempo. Mas quando Deus cria o homem, Ele faz o homem à imagem e semelhança de Deus. Não é assim que diz? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E isso é um ponto muito chave dentro dessa matéria, porque o nosso adversário, ele caiu porque ele queria ser a imagem de Deus. Eis aí o motivo da raiva do diabo de você, querido. Por que ele quer destruir a sua vida? Porque hoje você é tudo que um dia ele quis ser e não pôde ser. Eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. Tem crente que não sabe quem é em Cristo, mas eu tenho certeza que o diabo sabe quem você é. Mas ele não quer que você saiba quem você é. Ele quer que você ache que você é a situação que você está vivendo. Ele quer que você ache que você é a circunstância que você está vivendo. Ele quer que você ache que você é o diagnóstico, que você é o que a sua família falou, o que os seus pais disseram, mas você não é o que as coisas dizem. Você não é o que a vida te tornou. Você é o que Cristo fez por você. Você é o que a palavra diz sobre você. Mas como você vai viver o que Deus diz sobre você se você não sabe o que a palavra diz sobre você? Amém? Então lá em Gênesis, nós vemos o início, a vontade perfeita do Senhor desde o começo. E no capítulo 1, versículo 26, ele diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio, diga comigo, domínio
sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher, porque até isso agora estão distorcendo. Mas no começo a gente vê, Deus nos criou, homem e mulher. Não criou gênero fluido, meio termo, etc. Não, criou homem e mulher. E nos criou para ter domínio. Quando Deus plantou o homem, Adão no jardim, ele disse para Adão cultivar o jardim, guardar o jardim. O domínio da terra estava sobre o homem. Em outros versículos, que não vai dar tempo a abrir, mas lá em Salmos fala que... Deixa eu ler aqui para você. Em Salmos 115, 16 diz, os céus são do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos do homem. Então, nós vemos que o céu é do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. O homem estava agora dominando sobre a terra. O domínio, a autoridade, o governo estava sobre o homem. Mas a Rosana costumava falar que é como se tivesse tido um comício lá no Éden. E Eva e Adão, eles decidiram ouvir o candidato errado. E na hora daquela eleição lá, como era essa eleição, era a escolha que eles iam fazer. E eles escolheram pelo pecado. Adão e Eva, eles comeram do fruto, e você pode pensar, Gabi, mas por que Deus plantou uma árvore de um fruto proibido? Por que Deus fez isso? Porque, queridos, o nosso Pai é bom. Ele deseja se relacionar com a gente. Ele deseja que nós possamos o amar como Ele nos ama. Mas Ele não é um ditador. Se nós não tivéssemos escolha e opção de amá-lo e de segui-lo, nós seríamos apenas robôs. Nós seríamos apenas marionetes na mão do Senhor. Mas Ele nos deu livre-arbítrio. Porque livre-arbítrio existe. Porque tem gente que tem ventos e doutrinas que dizem que a gente não tem livre-arbítrio. Que Deus nos chama com a graça irresistível e faz com que a gente se converta, mas deixa eu te dizer, não. Você tem livre-arbítrio, você vai escolher. A própria palavra fala que está o caminho da vida e da morte. Escolhe, pois, a vida, o Senhor nos indica, mas a gente tem a opção, se a gente vai querer seguir pelo outro caminho. Então, a árvore estava ali para que o homem tivesse livre-arbítrio. Ele tinha comunhão todos os dias com o Senhor, o homem tinha relacionamento com Deus. A relação do homem com Deus era perfeita. O homem tinha a natureza de Deus. Ele dominava, ele governava, assim como o Pai governava nos céus, o homem governava na terra. O homem tinha autoridade, mas quando ele pecou, ele entregou o domínio, ele entregou o governo ao diabo. Ele exerceu o livre-arbítrio dele e escolheu pelo diabo. E nesse momento, querido, ele perdeu a autoridade. Nesse momento, o domínio da terra passou a ser do diabo. E é por isso que eu disse para você que Deus não está no controle. A própria palavra fala... eu não sei se você lembra, mas quando o diabo estava tentando Jesus no deserto, ele falou em Lucas, no capítulo 4, versículo 6, ele disse assim, dar-te-ei toda essa autoridade e glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e eu dou a quem quiser. O diabo recebeu mesmo o domínio da terra. A Bíblia também fala que o mundo jaz no maligno, fala que o príncipe deste século cegou o entendimento dos gentios. Então, o mundo hoje, queridos, está sendo governado, está embaixo da influência do domínio e da autoridade do diabo. Mas eu e você não estamos embaixo da autoridade dele, porque Cristo veio. Cristo, o plano, não vai dar para eu explicar todo o plano da redenção, você precisa vir estudar no Rema para você aprender mais sobre isso. Aprender mais sobre quem você é, sobre todos os detalhes. Você vai ter aí 7 dias de aula, né? Isso para você aprender profundamente. Eu estou te dando aqui um gostinho para você ficar com vontade de vir e se matricular e estudar nessa escola. Então, o homem entregou o domínio ao diabo e agora um grande abismo foi colocado, separando o homem de Deus. A natureza de Deus foi retirada do homem, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Amém. E quando isso aconteceu, agora somente um poderia nos reconectar. Somente um poderia não só restaurar a comunhão, mas também restaurar a autoridade.
tomar de volta a autoridade que tinha sido perdida por Adão. E esse foi Jesus. Jesus que era o próprio Deus. No princípio ele era, lá em João 1, a gente vai ver ele falando que Jesus era o verbo. Desde o começo, Jesus participou de tudo e agora ele precisou se esvaziar. Vim como eu e você, como homem, 100% homem. Porque Jesus não era 200%, nem 50%. Jesus era 100% homem. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele se esvaziou da sua glória, da sua divindade e veio para cá, assumindo o meu lugar e o seu lugar. Ele sabe o que é padecer. Eu amo esse versículo que fala que nós temos um sumo sacerdote que sabe o que é padecer. Ele sabe o que é viver na pele, o que eu e você vivemos. Ele sabe o que é ter sede, ele sabe o que é ter fome, o que é ter sono. Ele era um homem como eu e você, queridos, que veio se submeter a tudo que nós passamos para que ele pudesse executar o sacrifício, conquistar de volta aquilo que tinha sido perdido pelo primeiro Adão. Ele veio por amor a mim e a você, para que nós não precisássemos mais viver uma vida embaixo do domínio do diabo, escravos do pecado, escravos da enfermidade, escravos da miséria. Existia a maldição da lei, reinava sobre todos, a miséria, a morte. Mas Jesus veio e se fez maldito no meu lugar e no seu lugar. Nos libertou da maldição da lei, nos transportou de um império de trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Mas não só isso, ele conquistou para a gente de volta a posição de autoridade. A autoridade que tinha sido perdida lá no Éden, ele conquistou de volta. E agora a sua posição não é mais sentado nessa cadeira. Talvez não, naturalmente você está aí. Mas espiritualmente a minha posição e a sua posição é assentado juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Acima, querido, acima de qualquer problema, de qualquer circunstância. Ele deu a mim e a você o nome dele, o nome que está acima de todo nome, para desfazer de uma vez por todas as obras do diabo. Amém. Meu Deus, eu fui para frente, voltei, aleluia. Eu queria que você abrisse lá em Filipenses, no capítulo 2. O Senhor é bom, querido. Não tem como não se empolgar com essa palavra. Não tem como não celebrar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Filipenses no capítulo 2, versículo 9 diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Deixa eu te dizer uma coisa, quando o problema bate na sua porta, você precisa saber quem está com você quando você for abrir essa porta. Você precisa entender, queridos, que a autoridade que nós temos, ela não vem de nós mesmos. Talvez possa parecer soberba a gente falar que nós temos autoridade em Cristo, que o diabo tem que se submeter a nós, mas não é soberba porque a autoridade não vem de nós mesmos. O poder da autoridade vem do Senhor. É Ele quem nos deu esse poder. Tem uma palavrinha melhor para falar sobre isso. Aleluia. Amém, você entendeu, não encontrei ali no meu papel. O poder da autoridade não vem de nós mesmos, queridos, vem do Senhor. É como, por exemplo, agora você vai conseguir entender melhor. Um guarda de trânsito. Pode ser o homem mais baixinho que for. Se ele fizer um sinal, o caminhão pode ser do tamanho que for, vai ter que parar. Não é por causa do tamanho do homem que está mandando parar. É porque o poder que está investido nele, a autoridade que está nele, não veio dele, veio da Constituição. Eu e você, quando nós falamos, o diabo tem que recuar, não é porque eu sou bonita, feia, grande, baixa. Não é, queridos, é por causa do poder que está disponível para mim e para você, que foi conquistado pelo sangue de Jesus.
Não é se eu faço isso, se eu faço aquilo, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou subir o monte, eu vou descer para ter autoridade. Não, não havia nada que eu e você pudéssemos fazer para ter acesso a essa autoridade, para ter acesso a esse lugar, a essa posição, para ter acesso ao Senhor, para ser chamado filho de Deus, para ser livre do pecado, nada. Mas Cristo fez e nos colocou junto com Ele. O nosso inimigo, querido, ele é um inimigo derrotado. Cristo já triunfou sobre o diabo naquela cruz. Amém? Então, por que, Gabi, que é tão importante entender sobre a autoridade do crente? Para que você não viva refém, querido. Para que você entenda, quando o diabo chegar, é ele que tem que sair. Quando a enfermidade chegar, a enfermidade tem que sair. Porque o sangue de Cristo já lavou, já comprou, já pagou o preço. Amém? Como a gente acabou de ler aqui. Porque Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de diagnóstico, está acima de relatório, está acima de qualquer circunstância, de qualquer situação. E quando nós entendemos que nós temos autoridade em Cristo, nós podemos usar esse nome, sabendo que tudo aquilo que a gente falar em nome de Jesus vai ter que acontecer. Nós não vamos mais ser uma igreja militante, uma igreja que luta com o diabo, que vai ali para a batalha espiritual, travar uma guerra de não sei quantos dias, para conseguir uma vitória. Não, queridos, eu e você já somos mais do que vencedores, porque Cristo venceu no meu e no seu lugar. Eu gosto do que o nosso pastor, que o pastor sempre fala sobre, por exemplo, alguém que está ali lutando, um lutador, acho que é o pastor mesmo que dá esse exemplo, é ele. A ovelha, sabe, reconhece a voz do seu pastor. O lutador está ali lutando e ele ganha aquela competição. E quando ele ganha aquele cinturão, né? Ele levanta aquele ali. Quando ele chega em casa, a família dele está lá e ele diz: essa vitória é sua. Ele pagou o preço, ele lutou, levou murro que só. Mas a vitória é da mulher, do filho. Jesus foi moído, esmagado, venceu, sofreu e venceu. E hoje ele deu essa vitória para mim e para você. Por isso nós somos mais que vencedores. Cristo pagou o preço e conquistou essa posição para mim e para você. Então entenda, querido, você não tem que guerrear contra o diabo. Ainda nesse exemplo de luta, eu não entendo muito bem, mas eu sei que existem categorias, né? Peso. E peso pesado luta com peso pesado, não é isso? Peso pena. Gente, eu nunca assisti, eu não sei nem o que é, mas eu achei esse exemplo fantástico. Eu não sei o que é peso pena, eu só imagino assim, um homem fraco e um homem forte. Não vão lutar. Mas é isso aí, peso pena não luta com peso pesado. E deixa eu te dar uma boa notícia. Você é peso pesado, querido. O diabo é peso pena, não compete, está em nível diferente. Ele está muito abaixo dos seus pés. Você não tem que ficar a noite todinha, diabo. Não, você tem que falar e ele tem que sair. Amém? Porque é em nome de Jesus. Não tem que ter crente com medo do diabo. Crente que sabe que é autoridade, um crente que conhece a autoridade que tem, não fica lutando, debatendo, brigando, fazendo campanha, não. Fala e tem que sair. Então você precisa conhecer a sua realidade em Cristo. Você precisa saber a posição que você está hoje. Você precisa saber, queridos, que não é aquilo que está ao teu redor que vai ditar como vai ser o teu futuro. Você precisa entender que o teu futuro está guardado no Senhor. E você precisa falar com o seu futuro. Você precisa falar com o seu presente para o seu futuro se manifestar. Você precisa exercer a autoridade que você tem em Cristo. Você não pode ser aquele crente que ouve, recebe a palavra aqui, mas quando chega em casa só escuta os relatórios. Você precisa agarrar essa palavra, viver essa palavra, entender e corresponder. Porque às vezes nós entendemos o preço que foi pago, mas nós não correspondemos ao preço que foi pago pela nossa vida. Você precisa entender o que Cristo conquistou por você e corresponder vivendo a altura. Como é que eu correspondo, Gabi? Exercendo a minha autoridade, vivendo a palavra de Deus, não baixando a minha cabeça para o diabo, não baixando a minha cabeça diante dos problemas, mas falando a palavra e a palavra se manifestando. Amém? Você pode ficar de pé? Você aprendeu alguma coisa hoje?
Então, faça a sua matrícula, você não precisa viajar, como eu falei, você tem a palavra aqui, pertinho de você. Faça a sua matrícula no Rema, querido, venha aprender muito mais sobre isso. Venha aprender sobre o sacrifício, sobre o plano da redenção, a posição que Cristo conquistou para você. São 24 matérias, é impossível você sair daqui do mesmo jeito. Você pode pensar assim, meu Deus, mas ela está falando, eu estou falando, querido, do que eu tenho vivido. Eu estou falando de algo que funciona na minha vida, que tem funcionado na minha família. Talvez a gente fala aqui, os ministros passam por aqui e a gente pensa que é muito fácil para quem está falando. Ele deve ser um super-herói, uma super-heroína, tudo flui bem. Mas a gente está falando aqui de algo que a gente tem exercido, que a gente tem praticado. Eu sei o que é a autoridade do crente, porque eu já precisei mandar o diabo soltar a minha saúde, soltar a minha família, soltar as minhas finanças, e ele soltou. Não é porque não tem nada a ver comigo, tem a ver com o que Cristo fez. E eu entendi, eu agarrei, eu recebi. Como eu disse no começo, a autoridade, o domínio desse mundo foi dado ao diabo. Mas todo aquele que escolhe, todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, escolhe agora mudar. Como eu falei lá do comício que aconteceu no Éden, a eleição, e o homem acabou escolhendo o candidato errado. Todo aquele que escolhe o candidato certo sai debaixo do domínio do diabo. Sai debaixo do jugo do diabo e agora pode viver nessa condição que eu te falei nessa noite. Uma condição de filho de Deus, livre do pecado, autoridade em Cristo. Desfrutando da autoridade que Cristo conquistou. Então, se você está hoje vivendo uma situação em que você ainda não fez de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida, você não conhece quem Deus é, você não conhece quem você é em Deus, você tem vivido embaixo da autoridade do diabo, você tem dançado a música que ele tem tocado, eu quero te dar a oportunidade hoje de escolher o candidato certo, de escolher o domínio certo para a tua vida. Deus está no controle de todo aquele que dá o controle a Ele. Eu não estou te convidando para mudar de religião, estou te convidando para dar o controle do seu coração e da sua vida. Aquele que vai controlar bem ela, aquele que vai te ajudar e conduzir a tua vida da melhor forma. Tem alguém aqui nessa noite que deseja fazer de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida? Que deseja mudar de eternidade? Você está aqui? Eu oro para que você tenha muitas oportunidades, queridos. Tem alguém que já recebeu Jesus, mas se afastou, acabou se afastando do propósito e você deseja hoje se reconciliar? Todos salvos. Tem alguém que está com alguma doença, com alguma dor, algum sintoma de enfermidade e deseja receber imposição de mãos para sair daqui curado? A doença vai ter que sair. Tem alguém? Um povo salvo, curado. E tem alguém que já recebeu Jesus, mas que deseja agora um revestimento de poder. O batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Você está aqui e deseja ser cheio, revestido por esse poder? Amém. Um povo salvo, curado e cheio do Espírito. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu não falei para você que você sairia daqui hoje impactado? Amém. Que palavra poderosa, amém? Gente, a Gabi falou sobre a autoridade do crente. Esse é um assunto muito importante para nós que somos filhos de Deus. É imprescindível que nós conheçamos a respeito desse assunto, que nós nos aprofundemos nele, porque quando você tem consciência de quem você é, da autoridade que você não vive debaixo do jugo do diabo, como a Gabi ministrou aqui. Amém? Então nós temos alguns livros, nós já falamos lá para você fazer a sua matrícula no Rema, você já está afiado, eu tenho certeza que quando você sair daí você vai fazer a sua matrícula, mas nós temos algumas literaturas lá na nossa livraria que vão te possibilitar se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Amém? Nós temos aqui esse livro Nele, do Kenneth Hagin, amém? Autoridade do Crente, um livro fantástico, Igreja Triunfante. Esse livro aqui mudou muita coisa na minha vida, no que diz respeito à autoridade sobre o poder das trevas. Amém? E nós precisamos estar mesmo buscando um conhecimento a cada dia para que nós possamos ser crentes eficazes.
Amém? E que o diabo não tenha domínio sobre nenhuma área das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Passa lá na nossa livraria. Certamente você vai ter lá várias literaturas que vão abençoar a sua vida. Amém? Sábado nós vamos ter o Bolders. Domingo nós temos os 2 cultos. 16 horas e 18 horas nós vamos estar aqui. Venha e traz alguém com você. Amém? Glória a Deus. Levante sua mão. Eu declaro um resto de semana abençoado. Eu declaro o sobrenatural de Deus se manifestando na sua vida. Amém? E como o nosso pastor sempre diz, fica ligado. O seu telefone vai tocar com boas notícias. Seja abençoado na prática da palavra.